Seus pais estão casados há quantos anos? Cara, não sei. Mas sei lá, uns 40, será? Gente, é tanta beça. Quando você... Uns 40 anos. A minha irmã mais velha tem 40 anos. Então eles devem ter 41. Quando anos de você casado. se separou, você pensou nisso? Assim, porque a gente não casa pra separar, né? E tendo Ah, a referência pensei, dos pais, claro. assim... Mas, assim, principalmente na igreja e quando é uma situação pública como a minha, a separação é a última opção, né? Realmente, a relação já estava vindo separou, ruim e vocês tentavam, mas não... muitas foram... Primeiro, eu já falei isso e vou repetir. Ah, porque o casamento é sagrado, é de Deus. Gente, às vezes o casamento não foi de Deus. Por isso que se separou. Não era nem para ter acontecido. Né? Entende? Então, assim, foi tão... Para qualquer pessoa que se divorcia, né? É ruim para os dois lados. E a responsabilidade é dos dois. E muitas vezes, quando... A sua família te apoiava? A família dele apoiava? Alguma coisa? Olha, na época, que foi uma época muito ruim para mim e para minha família, não, minha família, não, claro que não queria a separação. Não, eu digo, você né? apoiava o casamento, que casasse. Ah, sim, claro. Tipo, os pais querem ver os filhos felizes. E assim, na época, você tá apaixonado, você... Enfim... Não, só vê as coisas boas. Isso, entendeu? Então, a gente não tinha... É isso, né? Não casa para separar. Ou prevendo que vai separar, né? Mas aí, infelizmente, as coisas às vezes tomam um rumo muito ruim. E assim... Falando por mim, né? Muitas vezes a gente leva problemas da infância, problemas mal resolvidos, para dentro do casamento inconscientemente. Não deixa as bagagens É na casa dos isso. pais. E não deveria ser um problema uma pessoa que superou isso falar, né? De dentro da igreja. O quanto foi doloroso enfrentar tudo isso sem ter estrutura, sem ter a consciência que precisava ter. E assim, tem que ter um preparo para você casar, né? Tem que casar com a pessoa certa, tem que ser o momento certo. É uma das decisões mais importantes você ficou da casada nossa há quanto vida. Tempo? Eu não me lembro. 6 anos, mais ou menos, não me lembro, mas acho que foi isso. E você, quando separou, você voltou a ficar rebelde, fez coisas... Aí tudo voltou. A rebeldia voltou 100% mais forte, porque daí eu já tinha minha independência, né? Tinha meu dinheiro, morava sozinha, não morava mais com os meus pais. Então, assim, foi um baque. Foi um baque. Mas graças a Deus, gente, que eu sobrevivi, porque eu não desejo para ninguém, sabe? Passar por um divórcio, passar por decepções, assim, e de forma pública, sabe? Porque daí, realmente, você... Nossa, eu imagino que essa seja a pior parte. Porque você tem que ficar lidando com as pessoas porque a situação no off já é difícil, né? Exato. Então, imagina Uma você ter que pública. lidar... Aí você olhar os seus muito comentários medo. e as pessoas falando o que você deve fazer da sua vida, que você tá errada, que você tá certa. Que, vocês terminaram por isso, foi isso. Sim, assim, nada justifica... como é que eu posso dizer, né? Porque para as pessoas não depois ficarem transformando as minhas palavras, mas acho que a gente não precisa errar para poder aprender certas coisas, mas muitas vezes a gente erra, né? E quando acontece, a gente precisa se abraçar, se amar, a gente precisa ter misericórdia da gente mesmo, porque as pessoas não vão ter, entendeu? Nem então, um pouco, ainda mais na internet, empatia, filho, passa longe. Sim, então o que aconteceu comigo foi que eu também tentei ignorar a minha dor. Eu tentei ignorar aquilo que eu estava passando. Não se permitiu sentir. E ser tratada, né? Porque se eu tivesse tido a consciência de que eu precisava realmente acessar certos lugares que eu não estava conseguindo acessar sozinha, talvez eu não tivesse chegado a um extremo tão grande, né, gente? Porque no meu caso foi um extremo muito grande. E como é que você fazia para lidar com essa enxurrada de críticas, com as pessoas te criticando? Não lidava, você né? também ignorava, tipo, na internet tu ignorava? Não, ignorei. Fui para as drogas, vivi uma vida totalmente desnorteada, queria parar de cantar, não conseguia.
entrei em parafusos em relação à igreja, comecei a procurar respostas, porque eu não tinha nenhum... Algum conhecimento eu tinha, mas eu não tinha bagagem suficiente, não conseguia confiar nas pessoas, e quando eu confiava nas pessoas erradas, né? Então, assim, foi uma avalanche de coisas, e que nem a gente estava comentando antes. Eu acredito que quando a gente se desvia do caminho, a gente que é crente, a gente que cresce na igreja, não vem só um espírito opressor, né? Mas vem 1 e mais 7. É isso que está escrito na Bíblia. Então, quando alguém se desvia dos caminhos, e ainda mais uma pessoa que tem um ministério, que tem uma responsabilidade, isso é um prato cheio para o mal, né? Porque sabe que pegando aquela pessoa, usando aquela pessoa, as fraquezas daquela pessoa, a cegueira daquela pessoa, ela pode levar muitas pessoas para o mesmo caminho, né? E graças a Deus, gente, graças a Deus que a igreja me abraçou. Graças a Deus, assim. Quando isso aconteceu, foi que começou a minha cura, foi que começou o meu amadurecimento. Tardio, mas começou. E nunca é tarde, sabe? Enquanto a vida, há esperança. Muitas vezes as pessoas, né, alguém pode estar me assistindo e pode pensar isso, não tem mais tempo para mim, para eu refazer minha vida. Às vezes eu recebo muitas mensagens desse tipo, já casei, já separei, não tem. Tem. Se você está vivo, se você está falando, se você Sempre ainda é tem... tempo. Sempre é tempo. Teve tempo para mim, pode ter tempo para você. E basta a gente querer, sabe? Porque realmente não foi fácil para mim me desfazer. Foram anos, foram pelo menos 5 anos. Pelo menos. Desde que eu saí da estância, no finalzinho de 2017, até hoje, foram 5 anos, né?